pé em reverência e logo após você pode se sentar para descansar o esqueleto um pouquinho. Aleluia. Eu gostaria de intitular a mensagem hoje do lugar secreto. Lugar secreto. E eu vou pedir para não haver distração, ninguém nos corredores, alguém vá lá para mim, veja. Quem não tiver escalado está aqui dentro do templo, amém? Tem pessoas escaladas, mas quem não tiver, vamos ter reverência a esse momento. São 1h30, 2 horas de culto. Então, dessas 2 horas, a gente está aqui por causa de Jesus, amém? Salmos 91, lugar secreto. Eu vou estar falando sobre o doce e Santo Espírito nessa noite. E Salmos 91, você vai entender o que Deus colocou no meu coração para o teu coração. Não foi uma mensagem minha, mas foi do próprio Deus. E Ele ardeu no meu coração para trazer para você. Salmos 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vou ler o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode se sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Espírito de Deus, fala conosco. Que não seja o meu coração, a minha mente, mas seja o Senhor. Ai, como eu anseio pela Tua presença aqui. Obrigado, Pai, pela Tua glória e a Tua presença nesse lugar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Está diferente, Deus está aqui muito forte nessa noite. Às vezes Deus reserva um momento como esse para poder trazer a glória dEle, amém? Após o aniversário abençoado da igreja. Salmo 91 provavelmente foi escrito por Moisés. É um salmo muito profundo que traz uma grande profundidade. Eu creio que toda a Bíblia, como a Bíblia mesmo declara, que ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que homens e mulheres escreveram as passagens que nós lemos hoje, esses versos, esses capítulos maravilhosos, debaixo de uma experiência com Deus. E Moisés tinha experiência para contar, não é verdade? Pensa num personagem que eu gosto de estudar e meditar e pensar e ficar estudando, é Moisés. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que estava avançado em dias, com 80 anos de idade, mas sabia estar num lugar que muitos têm dificuldade de estar, que é no lugar secreto. O bicho podia estar pegando, como se diz aí fora, o ditado popular. O problema podia estar grande. Moisés sabia estar no secreto com Deus. Moisés sabia estar na presença do Senhor e buscar do próprio Deus força. E a palavra de Deus declara bem claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se fosse para nós falarmos um pouco sobre a fidelidade do original no hebraico, seria mais ou menos assim: aquele que Yassad no Seter do Elion Esel Shaddai. Quer dizer o quê? Aquele que habita. Quando essa palavra fala habitar, fala de moradia. Fala de uma moradia, fala de um lugar que é tipo, realmente como se fosse você estivesse falando da sua própria casa. Moisés estava falando de um lugar de habitação. Seria a mesma expressão para a casa dele. Aquele que habita no esconderijo, agora fala do Altíssimo, de Elion, de Deus. Deus que é grande, Deus que é poderoso, Deus que é grande. Elion era um nome muito comum e muito popular, um dos nomes mais, vamos dizer, usado pelo povo judeu. Então aqui está dizendo, aquele que habita, ou aquele que mora na presença de Elion, desse Deus Altíssimo. Foi por isso que eles colocaram a palavra Altíssimo, porque é um Deus Altíssimo. A sombra do Onipotente. Onipotente quer dizer Shaddai. Foi o mesmo nome que Deus revelou para Abraão, que é El Shaddai. Que quer dizer
onipotente. El Shaddai quer dizer que Ele é suficiente para todas as necessidades da tua vida. Shaddai quer dizer que Ele supre todas as tuas necessidades. Shaddai quer dizer que se você precisa de cura, Ele é a cura. Se você precisa de resposta, Ele é a resposta. Shaddai quer dizer que se você precisa de um amigo, Ele é amigo. Se você precisa de um abraço, Ele é o teu abraço. Shaddai significa que Ele é tudo que você precisa. Ele é o teu recurso, Ele é o Deus forte. Então quando diz, aquele que habita, não que visita, tanta gente fala isso, né? Mas aquele que habita, aquele que mora no esconderijo daquele que é altíssimo, aquele que é acima de qualquer Deus falso, acima dos reis, acima de todos, esse Deus é tremendo. Então quando Moisés está escrevendo o Salmo 91, ele está falando através da experiência pessoal dele, ele está falando através da experiência dele. Então, Salmo 91, quando ele declara isso, com certeza era algo que ele vivia, era algo que ele passava. Então ele está dizendo, aquele que habita, porque eu sei o que é habitar na presença dEle. Deus nessa noite nos convida não a visitar a presença dEle, mas a habitar a presença dEle, a sempre estar na presença dEle, porque nós temos uma liberdade maior do que Moisés. Por mais que Moisés foi um grande homem de Deus, você tem um acesso a Deus ainda muito maior e a presença dEle. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Moisés era um homem escolhido que, olha, ele tinha o privilégio de estar na presença de Deus, mas hoje, a qualquer momento que você quiser, você pode ter acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o véu já foi rasgado, você pode ter um face a face com Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar ao Senhor? Aquele que habita no esconderijo. Agora, quando fala dessa palavra esconderijo, é incrível isso. Fala de um lugar secreto. Fala que Deus, a comunhão com Deus é no escondido. A comunhão com Deus é um lugar reservado que Deus esconde. Há um lugar que você pode se esconder dos ataques malignos. Há um lugar que você pode se esconder dos problemas da vida. Tem hora que a gente quer fugir, tem hora que a gente quer... Quantos, ou só eu que já sentiu isso? Dá vontade de pegar o carro e sair vazado, como se diz. Dá vontade de viver algo novo. Mas há um lugar que quando você está cansado, você pode se esconder. Há um lugar, e isso é a presença do Senhor. No colo do Pai, demônio não te acha, problema não te acha, o cansaço vai embora, a tristeza vai embora. Há um esconderijo para você e para mim nessa noite e todos os dias da tua vida. Há um esconderijo, há um lugar que você pode descansar, há um lugar que você pode sentir amado, há um lugar que você pode reabastecer as suas forças. É na presença do Altíssimo, é na presença do Onipotente, é na presença de Elion, é na presença de Shaddai. Na presença dele você tem esconderijo e descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se fosse para traduzir esse verso nas nossas palavras hoje, eu vou ler aqui uma tradução aqui que eu coloquei nas nossas palavras nos dias de hoje, quer dizer o quê? Aquele que mora, habita como uma esposa mora com o marido, no esconderijo, lugar secreto, oculto, abrigo do maior Deus que é acima dos reis e deuses falsos. A sombra, abrigo, sombra do Onipotente, quer dizer abrigo e sombra, proteção do autossuficiente Deus, que é tudo que você precisa em toda situação. Ele é tudo o que você precisa na montanha de glória, de vitória, mas no vale da sombra da morte. Ele é Deus na tua vida e amigo e companheiro fiel.
Você está com saúde, Ele é o teu Deus. Você está na enfermidade, Ele é o teu Deus. Você está com um casamento bom, Ele é o teu Deus. Você está passando por turbulência, Ele é o teu Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar ao Senhor? Você tem um Deus, você não é um filho sem identidade, sem pai, não. Você tem um pai sobre você. Você tem um Deus sobre a tua vida, que é tudo que você precisa em toda situação. Descansar, no hebraico quer dizer ficar à noite, morar um tempo indeterminado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é descansar? É ficar em paz, descanso num tempo indeterminado. Sabe por quê? Na presença de Deus não tem pressa. Na presença de Deus não é um pouquinho de paz, não, é muita paz. Na presença de Deus não é uma pequena obra, não, é uma grande obra. Na presença de Deus é abundância para a tua vida. Vive mirrado se você quiser, mas Deus tem algo grande para a tua vida. Só há um que sabe o profundo da chamada da tua vida. Ele é Deus. O problema é que o inimigo, ele tenta cheirar, tenta adivinhar, tenta imaginar, e ele tenta te distrair. A pior coisa que o diabo faz é distração. Eu vi uns 2, 3 pastores americanos falando assim que a maior assassino da unção é a distração. Porque a tua vida pode passar numa velocidade, quando você acordar, a chamada já passou, os dias já passaram. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, a Bíblia fala, porque o tempo passa. Só um que pode jogar essa chamada fora é você, porque o diabo não pode te parar. Os demônios não podem te parar, o homem e a mulher não podem te parar. Ninguém vai te parar, é você e Deus. Deus não te projetou para cair por terra, Deus te projetou para vencer. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? A vida no lugar secreto de adoração e comunhão torna possível a vida pública de obediência e serviço. Eu vou ler mais uma vez. A vida no lugar secreto de adoração e comunhão torna possível a vida pública de obediência e serviço. Isso é uma anotação que eu peguei de um comentarista bíblico americano. Quer dizer o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo te capacita a viver uma vida em pública de vitória. Quando você tem quarto com Deus, você tem lá fora com Deus com vitória. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Abre em Atos capítulo 3. O negócio parecia que não podia melhorar, porque isso já é bom demais. Salmo 91 já é algo grande. Que promessa maravilhosa que o salmista, que Moisés deixou para a gente. Mas o negócio melhora mais ainda por causa de Jesus. Esse negócio de habitação melhora mais ainda por causa do Mestre Jesus, por causa do sangue de Jesus. Atos capítulo 3, e você vai entender o que eu estou falando. Atos capítulo 3. Pedro e João. Atos 3:1. Vamos lá, Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Olha só o que o verso 2 declara através de Lucas, que escreveu Atos. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde onde? Desde onde? Desde o ventre da mãe dele. Desde que ele era um baby sendo desenvolvido, ele já ficou coxo ali. Ele nunca conheceu então uma vida normal. Uma vida 100% sana. Desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias, não era alguns dias, todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa. Por quê? Para pedir esmola aos que entravam. E ele, esse mesmo homem, a Bíblia fala, ele vendo a Pedro e a João,
que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Saiba de uma coisa, o mundo está olhando a gente vindo para a igreja, o mundo está olhando você postando coisas cristãs, e o mundo coloca uma expectativa sobre você. Como esse homem tinha uma necessidade na vida dele, e ele estava olhando para Pedro e João neste momento. A necessidade do mundo é colocada sobre você, aqueles que estão em volta de você. O mundo olha para Pedro e João agora, simbolizando esse homem aqui, olha só. E ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele, olha só, disse, olha para nós. Olha que ousadia. Imagina só Pedro e João olhando para ele e falando assim, vamos parar aqui, Pedro? Vamos, João, vamos parar aqui. Deus quer fazer algo na vida desse homem. Deus quer fazer algo na vida desse homem. Sabe que gente que é cheio do Espírito Santo opera a tempo e fora de tempo. Você pode estar no mercado, você pode estar numa casa limpando, você pode estar numa construção, você pode estar na igreja. Você é instrumento de Deus tempo e fora de tempo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E Pedro e João falam, você sabe na coisa, Deus quer fazer uma obra na vida desse homem. Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. A expectativa do mundo para a igreja é receber alguma coisa. A expectativa das nações quando olha para a gente é receber alguma coisa. A expectativa daqueles que têm uma paralisia espiritual, nem natural, mas espiritual, é receber alguma coisa. Mas só tem para dar aqueles que habitam na presença de Deus. Só tem para dar aqueles que moram com o Senhor. Quando você tem de Deus, você tem algo para dar. E eles já olharam esperando receber alguma coisa. Talvez se fosse com outro que havia entrado, eles não iam receber nada. Quantas vezes nós colocamos a expectativa na pessoa errada e nada acontece? Quantas vezes colocamos a expectativa numa pessoa e somos completamente frustrados? Não bota mais a tua expectativa no homem. Confia no Senhor, porque Ele é fiel sobre a tua vida. Ai, eu sinto a presença de Deus. Ai, eu sinto a unção de Deus. A igreja nasceu por causa disso. O que Pedro e João tinham. Ai, eu estou muito empolgado, deixa eu calmar um pouquinho aqui. A unção deixa a gente doido. A unção deixa a gente doido. Satanás, ele acha que ele é inteligente, esperto. Mas os truques dele é antigo. Por isso que Deus fala assim, é a serpente antiga. O nosso Deus nunca é chamado de antigo. Você nunca é chamado de antigo, então não deixa ninguém chamar de antigo não. Mas a serpente antiga é as mesmas obras, só modernizado um pouquinho, mas o nosso Deus vem com algo novo. O nosso Deus vem com surpresas grandes para a nossa vida. Quando a gente não sabe de onde o milagre vai vir, Deus nos surpreende. Quando os médicos falam assim, não tem como mais. Os advogados falam assim, não tem como mais. Vem Deus de repente nos surpreende numa segunda, numa terça, numa quarta. Ele é Deus, deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele quer te completar. É isso aí, Daniel. Glória a Deus. Daniel está dando glória. A igreja cresceu por causa disso. E olhou para eles esperando no verso 9 receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata, não tenho ouro. O problema hoje, Kelly, é que a igreja, muitas vezes a gente fala, não tem prata, não tem ouro, nós tem infraestrutura. Mas o que faz igreja não é isso não. O que faz igreja, o que fez Atos nesse tempo aqui, essa igreja não foi prata nem ouro não. Está na hora a viver a essência novamente. A gente prega muito sobre essência, mas não tem essência. A gente prega muito sobre mesa, muitas vezes, e não tem mesa. A gente prega muito sobre glória e não tem glória. A gente prega muito sobre cura, mas não tem cura. A gente fala muito e tem muito pouco.
Mas Pedro e João, calhou que ele pediu para a pessoa certa. Ei, me dá uma esmola. Olha para nós, olhou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Sabe por quê? Quem habita, quem faz mesa com Deus, não é egoísta, divide. E de graça. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Porque foi me dado gratuitamente, eu vou te dar gratuitamente. Quem é cheio de Deus não consegue ficar num cubículo fechado. Quem é cheio de Deus se preocupa com o próximo. Quem é cheio de Deus preocupa com a necessidade do próximo. Quem é cheio de Deus preocupa com a igreja. Sabe por quê? Você é cheio de Deus. Não tenho prata não, não tenho ouro não, mas tem algo muito melhor, homem, que a gente pode te dar. Olha isso aí. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome. Ele tinha um nome. Ele tinha um nome. Ele tinha um nome sobre a vida dele. Ele tinha um nome que havia marcado. E esse nome não é só um nome, é uma pessoa. O nome dele é Jesus. Jesus. Eu sinto a presença. Jesus. Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Esse nome tem poder. Você não tem um nome só não, você tem uma pessoa. Ai, eu sinto a unção. Você tem uma pessoa. O que você vai fazer com essa pessoa? Divide ela. Deixa ele te usar. Deixa ele escrever. Olha, deixa ele escrever a tua história. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Porque Pedro estava dizendo, antes, em outras palavras, a gente habitava no esconderijo do Altíssimo. Agora, o Espírito de Deus, o Senhor Deus, habita em nós. Ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19 fala, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? You are not your own boss. Você não é o seu patrão. Esse corpo não te pertence, é do Espírito de Deus. Essa mente não te pertence, é do Espírito de Deus. Essa boca não te pertence, é do Espírito de Deus. Esse ouvido não te pertence, é do Espírito de Deus. Você, conforme 1 Coríntios, é templo do Holy Spirit, do Espírito Santo. Você não é nem seu mais, você é dele. Que coisa maravilhosa. Quem é o inimigo para te tocar então? Quem são os acusadores para te julgar então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, quem vai te derrubar? Quem é o inimigo para se levantar contra você? Se Deus habita dentro de você. Ele não visita, Ele habita. Ele habita. Você está deitado à noite, você baixa. Você é habitação do Espírito Santo. Você levanta de manhã para tomar aquele cafezinho. Eu sou templo do Espírito Santo. Estão levantando calúnia contra você. Você é templo do Espírito Santo. Será que estão falando de você ou dele? Você é intocável. Você é intocável. O inimigo vai se arrepender de ter tocado em você. Sabe por quê? Ele habita em você. Foi por isso que o apóstolo falou a Ananias e Safira, você não mentiu, foi para um homem não, você mentiu, foi para o Espírito de Deus. E caiu durinho ali. Romanos 8,9 declara, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 João capítulo 4, verso 3 declara, nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós,
pois que nos deu do seu Espírito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Agora é uma coisa maravilhosa e profunda, é você nele e ele em você. Não é só habitar num monte 40 dias não, Fabrícia, é você nele e ele em você, um só. Por isso que o diabo quer te distrair. Por isso que o diabo não quer que você apegue a sua identidade. Por isso que o diabo não quer que você entenda a chamada de Deus na tua vida. Sabe por quê? Você e ele é tudo, é potência. É tudo que precisa. 2 Coríntios 3,17 declara: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não há cativeiro, mas a liberdade. Mas todos nós, com uma cara descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Você é transformado de glória em glória na mesma imagem. Uma semana atrás, você era uma pessoa, hoje, uma semana depois, você já está mais parecendo com Jesus. Daqui um ano você está com mais cara de Jesus. Daqui mais um ano você já está mais com cara de Deus, com DNA de Deus na tua vida. É de glória em glória, de cabod a cabod, é de essência de Deus, de caráter de Deus, revelação na tua vida, a caráter e essência de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Por que você acha que o seu filho e sua filha ficam igual a você? Isso é uma imitação do que existe no mundo espiritual. Ele criou a gente na imagem e semelhança. Da mesma forma que a criança vai aprendendo e vai pegando o jeitinho do pai e da mãe, da mesma forma a gente vai transformar de glória em glória, numa potência muito maior, incomparável. E nós vamos ficando igual Jesus, com o cheiro do Mestre, o perdão do Mestre, o amor do Mestre, a paciência do Mestre. Eu preciso de mais paciência, mas não manda luta não, Jesus. João 15:4 declara: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, também assim vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Há uma habitação agora que você tem um acesso ilimitado. Imagina que loucura. O que Moisés tinha que fazer num monte separado, não podia nem animal tocar no Monte Horebe. Hoje você pode fazer dentro do seu quarto. Você pode ter um encontro com Deus no seu quarto. Nós podemos ter um encontro com Deus na igreja, por causa do sangue de Jesus. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E olha só o que aconteceu. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Eu acho lindo que por mais que ele liberou uma palavra de cura, ele pegou a mão direita e ajudou ele a levantar. Esse é o trabalho da igreja. A gente prega, mas a gente tem que levantar a pessoa. A gente prega, mas a gente não vai derrubar, a gente tem que levantar a pessoa. A gente prega aqui, mas a gente tem que ajudar a pessoa a caminhar, a levantar, até a pessoa se fortalecer com os próprios pés. O trabalho de curar é de Jesus, o trabalho de levantar a ovelha é nossa. Eu não vou falar que só pastor não, é nossa, é do corpo de Cristo. O trabalho de curar é de Deus, o trabalho da igreja de levantar, pegar pela mão. Agora vamos aprender a andar? Vamos aprender a andar com Jesus? Vamos aprender a orar? Vamos aprender a palavra? Vamos aprender a jejuar? Vamos aprender a viver a vida cristã? Isso é o nosso trabalho. E tomando-o pela mão direita, no verso 7, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Olha só o que esse homem fez, esse era doido. Andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem, quando ele chegou no templo, ele estava andando, mas ele agora estava saltando, ele estava pulando e louvando a Deus. Saiba de uma coisa, quando Deus faz, Ele faz grande.
essa vida que você está investindo, essa vida que você está levantando, essa pessoa não vai só andar não, ela vai saltar e vai louvar ao nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? E saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A primeira vez que esse homem anda na história dele, a primeira vez. E no verso 9 a Bíblia fala: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele mesmo que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. O povo começou a cercar eles, cercar ali, sabe, queria saber o que aconteceu, porque reconheceram quem ele era, já estavam acostumados com ele. Olha o que Pedro declara no verso 12: ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse andar esse homem? Detalhe, nunca vai ser pela nossa força. Nunca a obra de Deus é feita por nós. Nunca a obra de Deus é feita por nós. Aqui, ó, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou poder ou santidade fizéssemos andar este homem? A obra de Deus é feita pelo Espírito. É Ele que opera todas as coisas. A obra de Deus é feita no Espírito. A compreensão tem que ser espiritual, não carnal. Verso 16, ele dá uma declaração clara: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele que deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Se coloca de pé. Pastor, mas às vezes eu sinto que eu estou sozinho. Às vezes, pastor, eu sinto que eu não consigo ver onde está o próximo passo que eu devo tomar. Eu não consigo enxergar a promessa. Eu não consigo ver como é que essa situação minha vai melhorar. Eu comentei com alguns irmãos essa semana. Eu gostei muito que o pastor Bill Johnson escreveu isso. Ele falou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sombra é um lugar escuro. Sombra para o judeu é um lugar de descanso, de proteção, mas é um lugar escuro. Às vezes, quando Deus está mais perto, é a hora que a gente se sente mais no escuro. Às vezes, quando a gente não consegue palpar e controlar a situação da nossa vida, quer dizer que Deus está longe? Não, quer dizer que Ele está muito perto. Jó parecia que ele estava sem chão. Jó parecia que estava sem solução. Mas Deus só estava assim, ó, pertinho. Porque às vezes quando Ele se aproxima muito da gente, o negócio fica escuro. Mas sabe por quê? É quando a gente não toca em nada, é que começa a nascer uma fé madura. É quando a gente não consegue controlar a situação, é aí que vem a maturidade espiritual. Quando a gente não consegue controlar a história, o percurso do nosso futuro, é a hora que Deus controla as coisas na nossa vida. A ausência de problemas não é a presença de Deus e vice-versa, não. Muitas vezes você está com muito problema, mas você está com muito Deus também. Muitas vezes a tristeza está te pegando igual o salmista, mas Jesus, o nosso Deus, estava de olho no salmista nos momentos mais difíceis. Não é verdade que os salmos foram escritos nos momentos mais difíceis? A maioria das epístolas de Paulo foram escritas enquanto ele estava na cadeia. É no momento das incertezas que a presença de Deus está mais perto de você. Esse Deus é lindo. Feche os olhos. Esse Deus é lindo. Eu ouço a voz do Espírito de Deus dizendo assim: chama aqueles que estão cansados, talvez até sobrecarregados.
Você que está cansado. A gente tem direito a cansar, mas a gente não tem direito a parar. Você que está cansado, vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Talvez cansado fisicamente, mentalmente, emocional. Cansaço. Como a América desgasta a gente, não é verdade? Como esse vibe desgasta as nossas energias. Ou de tanto guerrear, você cansou um pouco. Cansar não é pecado. Cansar é você dizer, nossa, agora eu preciso de um abraço do Pai. Eu preciso que o Pai me carrega. Fecha os olhos. Você que está dizendo também nessa noite, eu preciso viver uma nova história, Pai. E você